tanto eu como a Marili estamos fazendo a viagem inversa do meu bisavô. Perché tanto io come mia moglie Marili stiamo facendo il viaggio al contrario dei miei bisnonni. Amanhã estaremos seguindo a Veneza. Domani andremo a Venezia. Porque os meus bisavós saíram da região de Veneza. Perché i miei bisnonni partirono dalla regione di Venezia. E especificamente San Nazario. Da San Nazario. E das terras di Pianari. E dalla terra dei Pianari. Então estarei... esta viagem está muito destinada a atos proféticos. E questo viaggio è molto specifico, destinato a fare atti profetici. Estive no Vaticano desligando totalmente a minha família. Sono andato in Vaticano sciogliendo totalmente la mia famiglia di toda a ação di idolatria. Da ogni cosa che ha a che fare con l'idolatria e da Babilônia. Amém. E agora estarei indo à minha terra natal. E adesso andrò nella terra natale dei miei bisnonni. Agradecer a Deus. A ringraziare Dio. Porque eles tiveram a coragem de ir para o Brasil. Perché hanno avuto il coraggio di andare in Brasile. E hoje nós estamos andando pelas nações. E oggi andiamo in giro per le nazioni. Para pregar o Evangelho. A predicare il Vangelo. Amém. Então é prazer muito grande. Perciò è un grande piacere estar com vocês aqui. Essere con voi qui. Amém. E a Igreja Romana. E la Chiesa Romana. A Igreja Italiana. La Chiesa Italiana. Acredito que tenha uma das funções mais importantes Credo da face da terra. Una delle funzioni più importanti sulla faccia della terra. Porque nesta igreja, perché in questa chiesa, neste lugar que vocês estão, in questo luogo dove voi siete, esta igreja, questa chiesa, era conhecida no mundo inteiro. Era conosciuta in tutto il mondo. E havia aqui mover muito grande de fé. E c'era un grande movimento di fede qui in questo luogo. Un grande risveglio. Tanto é que Paulo, o apóstolo Paulo, queria vir para cá. Voleva venire qui. Porque ele ouvia falar muito sobre a igreja de Roma. Perché aveva sentito tanto parlare della Chiesa di Roma. Eu gostaria de convidá-los. Io vorrei invitarvi em lermos em Romanos. A leggere nell'Epistola ai Romani. Capítulo 1, verso 7. Il capitolo 1, versetto numero 7. Quando Paulo si dirige à igreja di Roma. Quando Paolo saluta la Chiesa di Roma e dice a todos os que estáis em Roma, a quanti sono in Roma, amati da Dio, chiamati santi, grazia a voi e pace da Dio nostro Padre e dal Signore Gesù Cristo. Próximo. Prima di tutto rendo grazie al mio Dio per mezzo di Gesù Cristo riguardo a tutti voi perché la vostra fede è divulgata in tutto il mondo. Dio, che servo nel mio spirito annunciando il Vangelo del Figlio suo, mi è testimone che faccio continuamente menzione di voi, chiedendo sempre nelle mie preghiere che in qualche modo finalmente per volontà di Dio io riesca a venire da voi. Então, como vocês verem aqui, Roma, come potete vedere qui Roma, era conhecido como lugar de grande fé. Era conosciuto come un luogo di una grande fede. E se era lugar de grande fé, significa que a igreja de Roma, e se era conosciuto così era perché la Chiesa di Roma agradava muito a Deus. Era molto gradita a Dio. Porque na Bíblia diz, perché la Bibbia dice que se tem algo que agrada a Deus, perché se c'è qualcosa che Dio gradisce è a fé. È la fede. Eu não me apresentei direito. Io non mi sono presentato bene. Eu e a Marili moramos no centro do Brasil. Io e Marili abitiamo al centro del Brasile. Si chiama Centro Geodésico do Brasil. Si chiama il Centro Geodesico del Brasile. Vocês não gostariam muito da minha cidade. A voi non piacerebbe molto la nostra città. Porque tem épocas que faz de 40 a 47 graus. Perché ci sono periodi dell'anno che la temperatura arriva a 47 gradi. Eu vejo que todos vocês aqui estão bem com este frio. Io vedo che tutti voi siete contenti con questo freddo che fa. Mas vocês podem ver a Marili aqui dentro do hotel. Ma potete vedere Marili qua dentro la sala col cappotto. Então,
Nossa família também mora ali E em anche la Palmas. nostra famiglia abita lì a Palma. O nome é Palmas. Il nome della città è Palmas. A minha cidade é muito velha. La mia città è molto vecchia, Só tem 27 anos. ha 27 anni. Para quem mora em Roma, Per chi abita a Roma, só 27 anos minha cidade la existe. mia città ha 27 anni soltanto. É muito nova. È molto giovane. É tudo novo. È tutto nuovo lì. Mas ali, há 47 anos atrás, Ma lì, 47 anni fa, esta cidade foi profetizada. questa città fu profetizzata Depois da e profecia, dopo la profezia, 20 anos depois, 20 anni dopo, estavam fundando a cidade. hanno iniziato a fondare la città. E nesse lugar E in questo luogo foi profetizado fu profetizzato que o evangelho prevaleceria. che il Vangelo avrebbe prevalso, avrebbe vinto. Hoje somos 53% da população evangélica. Nella città di Palmas c'è il 53% di popolazione evangelica. Mais de 800 igrejas Ci sono evangélicas. più di 800 chiese evangeliche E temos vivido uma cultura e abbiamo vissuto una cultura del regno. um pouco diferente È un po' diverso do resto do Brasil, dal resto del Brasile, que é uma cultura romana. dove prevale una cultura romana. A cultura do reino é diferente da cultura La di cultura Roma. del regno è diversa da quella di Roma. E vocês sabem bem E lo disso. sapete molto bene. Então, quando nós falamos de Paulo sobre Roma, E perciò quando parliamo di Paolo e di Roma, ele queria vir para cá, lui voleva venire qui, porque aqui neste tempo perché qui in questo tempo existia algo. c'era qualcosa ai tempi Molto di Paolo forte. molto forte. Mas o que aconteceu com Roma? Ma che è successo a Roma? Se era um lugar tão desejado por Paulo, Se era un luogo così appetibile a Paolo che desiderava tanto venirci, o que aconteceu com Roma? che è successo a Roma? Vou dizer para vocês. Io ve lo dico E vocês também sabem. e voi anche lo sapete. Roma Roma foi tomada è stata presa pela Grécia. dalla Grecia. A mente de Roma La mente di Roma foi tomada pela è Grécia. stata dominata dalla cultura greca. Por mais que Roma invadiu a Grécia, Anche se Roma aveva invaso la Grecia, mas a filosofia, ma la filosofia, a ciência, la scienza, o espírito da lo Grécia spirito della Grecia entrou na mente do romano. è entrata nei romani. E até aí não teria problema. E fino a lì non sarebbe neanche un problema. Mas tudo isso entrou na mente da igreja. Ma questo anche è entrato nella mente della Chiesa. E quando vocês vão aqui E quando andate qui em Roma, per Roma, o que vocês verem cosa vedete? é o resultado È il risultato da ação do espírito da Grécia dell'azione dello spirito della Grecia e do espírito dos fariseus e dello spirito dei farisei que dominou a igreja. e che hanno dominato la Chiesa. 1500 anos depois, 1500 anni dopo, esta igreja é sacudida questa Chiesa è sconvolta com a reforma. con la riforma. Todavia, Però grande parte da igreja evangélica gran parte della Chiesa que evangelica, nasceu através da reforma, che è nata dalla riforma, reformou atos ha riformato gli atti, e costumes, ha le abitudini, gli usi e costumi, sì. mas não houve uma renovação da mente. Ma non c'è stato il rinnovamento della mente. Andamos por várias nações Siamo andati in giro per varie e nazioni vemos muita coisa em comum. e vediamo che ci sono molte cose in comune. Temos um título chamado Igreja Evangélica, Da una parte c'è il titolo Chiesa Evangelica, mas temos uma mente romana, ma dentro c'è una mente romana, grego-romana. greco-romana. Não existiu verdadeiramente uma restauração, Non c'è stata veramente una restaurazione, foi uma reforma. è stata una riforma. Acredito que vocês saibam bem a diferença entre uma restauração e uma reforma. Credo che voi comprendiate la differenza che c'è tra una riforma e una restaurazione. A reforma, nós pegamos esta parede
La riforma è quando noi prendiamo questa parete trocamos o papel de e parede, cambiamo la carta da parati pintamos o teto, e diamo una verniciatina al tetto. tá nova. È nuova, Mas reforma não. ma non è una riforma. Reforma nós vamos tirando tudo que já existe aqui nessa parede. Ma la restaurazione invece è quando prendi la parete e la distruggi proprio. Me permita não Sì, io Restaurazione. la restaurazione, sì. e vamos tirando tudo que está aqui La restaurazione invece richiede che tu rimuova tutto para voltar ao original. per ritornare a quello che c'era all'origine. Não só Roma, Non solo Roma, mas todo o mundo ma tutto il mondo tem que voltar a este original. deve tornare a questo Que originale. estava Paulo apaixonado È per questo che Paolo era innamorato, pelo que acontecia em per Roma. quello che stava succedendo a Roma. Aqui era um lugar de fé. Questo era un luogo di fede. Hoje nós nos convertemos Oggi ci siamo convertiti muito mais intelectualmente più intellettualmente do que uma conversão verdadeira, che una conversione vera e propria, uma experiência forte com Deus. più che un'esperienza forte con Dio. Quase seguimos uma religião, E alla fine è quasi come se seguissimo una religione, mas não um relacionamento pessoal. ma non un rapporto personale con E Dio. há uma grande diferença. E c'è una grande differenza. Uma relação com Deus Un rapporto con Dio exige tempo com Deus. richiede tempo da passare con Lui. Eu sempre tive religião, Io sono sempre stato religioso, ho sempre avuto una religione, mas teve um dia na minha vida. ma c'è stato un giorno nella mia vita, Eu tinha 31 anos. avevo 31 anni, Eu não encontrei uma religião. io non ho incontrato una Um religione, encontro pessoal. ho avuto un incontro personale con Dio E aquilo me fez mudar totalmente minha vida. e quello ha fatto sì che la mia vita cambiasse completamente. Mudou a minha mente, Ha cambiato la mia mente, mudou o que eu cria, ha cambiato ciò che credevo, mudou a minha cultura, ha cambiato la mia cultura, mudou o meu modo de ha falar. cambiato il mio modo di parlare E com o tempo andando com Deus, e camminando con Dio nel tempo mudou a minha cidadania. ha cambiato anche la mia cittadinanza. Eu descobri que eu não era mais brasileiro. Io ho scoperto che non ero più brasiliano, Eu era cidadão do céu. io ero cittadino del cielo. Você se sente assim? Tu ti senti così? Mas isso exige algumas coisas quase irreais. Ma questo richiede delle cose quasi irreali. Não é só uma carteirinha, Non è soltanto un documento, nem um passaporte. non è un passaporto. Isso daí é uma mudança radical. E questo è qualcosa che causa un cambiamento radicale. Você já notou quando somos adolescentes? Tu già hai notato che quando eravamo adolescenti, Acredito que italiano é que nem brasileiro. io penso che gli italiani siano come i brasiliani, Porque em minhas veias corre sangue anche italiano. perché nel mio sangue scorre il sangue Quando a italiano. gente é adolescente, a gente se apaixona. Ma quando eravamo adolescenti ci innamoravamo. Eu me apaixonei pela Marili quando tinha 17 E anos. mi sono innamorato di Madeleine quando avevo 17 anni. Estamos aproveitando essa viagem para a nossa 8ª lua de mel. E stiamo approfittando di questo viaggio per fare l'8ª luna di miele. Os meus amigos do quartel I miei amici del militari me perguntaram para mim, com quantas mulheres você já casou? dice: ma con quante donne ti sei già sposato? Para estar na 8ª lua de mel. Per fare l'8ª luna di miele, con Eu quante donne ti sei disse, sposato? não, é com a mesma Ho mulher. detto: no, con la stessa moglie. Entre namoro e casamento, estamos há 40 anos juntos. Tra fidanzamento e matrimonio stiamo da 40 anni insieme. Especificamente, estamos aí com 43 anos andando Nello juntos. specifico 43 anni insieme. Mas eu me lembro quando me apaixonei. Ma io mi ricordo quando mi sono innamorato di lei. Eu queria estar todo o tempo. Io volevo stare con lei a ogni momento. Eu queria ligar para ela, telefonar para E ela. volevo telefonarle. Você sabe que não existia celular. Sai che non c'erano i cellulari all'epoca. Quando nós fizemos mês de namoro, E quando abbiamo compiuto un mese di fidanzamento, eu mandei motorista levar buquê de rosas. io ho fatto sì che qualcuno fosse lì con la moto a consegnarle un bouquet di fiori. E na hora liguei para ela.
E in quel momento esatto le ho fatto una chiamata. E eu falando com ela. E io parlavo con lei. Esperando o motorista chegar com o telefone. E io ero al telefono con lei mentre aspettavo che colui che faceva la consegna arrivasse. E o telefone era no lado da porta. E il telefono era a fianco alla porta. E a campainha tocou. È suonato il campanello. E ela disse, minutinho que vou atender. E ha detto un attimo che vado ad aprire. A E vedere quando chi... ela abriu a porta. E quando ha aperto la porta. Me traduza, José. Isso são coisas da paixão. E queste sono le cose dell'innamoramento, della passione. O amor L'amore é muito mais profundo. è molto più profondo. Não fica só na emoção. Non è soltanto una cosa O emotiva. amor toma conta do nosso ser. L'amore prende il controllo del nostro Há essere. uma obrigação e uma responsabilidade. C'è un obbligo e una responsabilità. Então, quando nós temos o primeiro encontro com Deus, E quando abbiamo il nostro primo incontro con Dio, é uma paixão. è una passione. Mas ninguém foi chamado para ficar a vida toda adolescente. Ma nessuno è stato chiamato per rimanere adolescente tutta la vita. Fomos chamados para ser adultos. Siamo stati chiamati a crescere, a diventare adulti. E adultos na fé. E adulti nella fede. Então, o que eu fazia E quindi quello che io facevo significa que eu vou fazer muito mais. vuol dire che farò ancora di più. A Bíblia diz, La Bibbia dice em Mateus 28:18, in Matteo 28:18, que Jesus chegou para os seus discípulos Gesù andò dai suoi discepoli e disse, e disse, toda autoridade ogni autorità foi me dado no céu mi è stata data dal e na cielo terra. e sulla terra. Fazei discípulos Fate discepoli em todas as in nações. tutte le nazioni. Sabe o que Jesus está falando para os discípulos? Sai cosa stava dicendo Gesù ai suoi discepoli? Que nós chegamos no reino Che quando noi arriviamo nel regno di Dio como crianças, come bambini, mas vamos nos tornar ma ci diventeremo pai de nações. padri di nazioni. E você não pode ser pai de E nações tu non puoi essere padre di nazioni como adolescente. come un adolescente. Então tem que E amadurecer. quindi devi maturare. Por isso que na carta de Romanos È per questo che nell'epistola ai Romani é uma das palavras que eu mais prego na minha vida. è una delle parole che più predico nella mia vita. Agora, dia 5 de dezembro, Allora, adesso il 5 di dicembre eu vou fazer 60 anos. compirò 60 anni. Completarei 60 anos, Compirò 60 anni. a metade da minha vida La metà della mia vita em Jerusalém. a Gerusalemme. Daqui farei um ato profético, E lì farò un atto profetico, levando a igreja comigo portando la Chiesa con me, de Roma la Chiesa di Roma, para Jerusalém. a Gerusalemme. Amen. Quebrando os princípios grego-romanos E voglio spezzare i principi greco-romani da minha mente della mia mente para que volte os princípios de Jerusalém. affinché ritorni ai principi spirituali di Gerusalemme. Vocês não estranharam que eu estou fazendo metade da minha idade? Voi non vi siete stupiti che io farò la metà della mia età? Não. No, 120 anni è... Tranquilo. A Bíblia diz que podemos viver 120 La anos. Bibbia dice che possiamo vivere 120 E se a anni. Bíblia diz, E se la Bibbia lo dice, Eu creio. io ci credo. se Amen. você não crê, E se tu non credi, o problema é il teu. problema è tuo. Mas eu creio. Ma io ci credo. Chego nos 60 anos Arriverò a 60 anni. e só fui para o hospital 2 vezes. Sono stato in ospedale 2 volte in tutta la Só mia fiquei vita. 2 dias. E ci sono rimasto 2 giorni. Um dia na primeira vez Un giorno la prima e volta um dia na e segunda un vez. giorno la seconda volta. Então, estou na metade da E minha quindi idade. sto alla metà della mia vita. Muito bem. Ah, molto bene. Agora em Romanos, Allora, in Romani, Paulo fala Paolo parla de algo que me impacta. di qualcosa che ha un impatto su di me. Romanos 12, Romani 12, verso 2. versetto numero 2. Non conformatevi a questo mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente affinché conosciate per esperienza quale sia la volontà di Dio.
la buona, gradita e perfetta volontà. Estava te falando que estou fazendo 60 anos. Vi stavo dicendo che sto per compiere 60 anni. Fazem 29 anos È da 29 anni que o mais prego e che quello su cui più predico é este versículo. è questo versetto. Aqui está a alma E qui c'è l'anima de quem quer servir ao Senhor. di colui che vuole servire il Diz Signore. assim: Dice così. não seja conformado com este mundo. Dice di non conformarsi a questo mondo. Não se conforme com a cultura. Non conformarti alla cultura. Não se conforme com a economia. Non conformarti all'economia. Não se conforme com a política. Non conformarti alla politica. Não se conforme com a educação. Non essere conforme a quello che è l'educazione. Não se conforme com nada que este mundo possa te oferecer. Non essere conforme a nulla che questo mondo ti può offrire. Porque toda a doutrina deste mundo Perché ognuna delle dottrine di questo mondo está debaixo de uma influência grego-romana. è sotto un'influenza greco-romana. E só tem uma maneira de mudar isso. E c'è solo un modo per cambiare questo. Quando nós temos um encontro com o reino de Deus, È quando abbiamo un incontro col regno di com a Dio, cultura de con la Deus, cultura di com a Dio, economia de con Deus, l'economia com a di Dio, política de con la Deus, politica di com a Dio, família de con la Deus. famiglia di Dio. Isso significa E questo significa uma mudança total. un cambiamento totale. Vejam só. Guardate qui. Sede transformados Siate trasformati pela renovação mediante il rinnovamento da sua mente. della vostra mente. Eu te pergunto, Io ti chiedo, quando Deus fala com você, quando Dio parla con te, Ele fala em italiano ou em português? lui parla in italiano o in portoghese? Porque se você não sabe, Perché se non lo sai, Deus é brasileiro. Dio è brasiliano. Não sabia? Non lo sapevi? Não sabia? Somos 5 vezes campeão de futebol. Siamo stati 5 volte campioni del mondo di calcio. Só lembram que Deus é brasileiro Ti ricordo che Dio è brasiliano em tempo de futebol. soltanto nel periodo della Coppa del Mondo. Todo mundo diz Deus é E brasileiro. allora tutti dicono Dio è brasiliano. Então eu ia dizendo, Ma stavo dicendo. você quando ouve a Deus, ouve em italiano? Quando Dio ti parla, lo ascolti in italiano? Sim ou não? Sì. E aonde você ouve a Deus? E dove lo ascolti Dio? Pelo cotovelo? Attraverso i gomiti? Não. Pelo joelho? Attraverso le ginocchia? Não. Por onde? Nella mente. Por onde? Nella mente. Nella mente. La Então risposta todo nella mente. mundo espiritual E quindi tutti coloro che sono spirituali, funciona onde? tutto ciò che è spirituale dov'è che funziona? Em sua mente. Nella tua mente. Por isso este versículo Ed è per questo che questo versetto é a chave è la chiave para você compreender per farti comprendere todo o reino de Deus. tutto il regno di Dio. E aqui fala E dice qui que você pode renovar a tua che mente tu puoi rinnovare la tua mente em 4 níveis. a 4 livelli. Estou certo, Giuseppe? 4 Sì. níveis. Sì, 4 livelli. Quais são os níveis? Sto perguntando per me? Você che sta pregando? Quais são os 4 níveis? Quali sono i 4 livelli? Ali só fala 3. Lì ne dice soltanto 3 Estou dizendo 4. e io ne sto menzionando 4. É 4 ou é 3? Sono 4 o sono 3? São 4. Sono 4. Existem 4 estágios da Ci mente. sono 4 fasi della mente. Fora de Deus. Uno fuori da Dio, A grande maioria dos seres humanos andam neste nível. e la gran parte dell'umanità si trova a questo livello. Outros na boa. Outros? Outros na boa. E gli altri si trovano nella buona volontà. Outra na agradável. Altri si trovano nella volontà gradita E outra na perfeita e vontade. altri si trovano nella volontà perfetta. Então eu que tenho que te perguntar uma coisa. E io voglio domandarti una cosa. Todos aqui são convertidos? Tutti qui siete convertiti? Alzate la mano. Todos convertidos? Tutti convertiti? Todos salvos? Tutti salvati? Sim ou não? Sì o no?
Alcuni hanno dei dubbi. Sono preoccupato anche io adesso. Estou perguntando isso pelo seguinte: E vi sto chiedendo questo per la seguente ragione. nós fazemos uma decisão Noi abbiamo preso una decisione. quando aceitamos Jesus e nos batizamos. Quando abbiamo accolto Gesù e siamo stati Em battezzati. Marcos 16:15 Marco 16,15 diz assim: dice così: e aquele que crer colui che crede e for batizado e sarà battezzato será salvo. sarà salvo. E aquele que não crer E colui che non crede não será salvo. sarà condannato, non sarà salvato. E tem um ponto. E c'è un punto. Mas agora começa a grande declaração de Marcos. Ma adesso inizia la grande dichiarazione di Marco. Estes E questi sinais segni acompanharão accompagneranno aqueles coloro que crerem. che credono. 5 sinais. 5 segnali. Expulsarão demônios. Cacceranno demoni. Para expulsar demônio não precisa ser pastor. E per cacciare i demoni non c'è bisogno di essere pastore. Basta crer. Basta credere. Falarão novas línguas. Parleranno in nuove lingue. Para falar em línguas não precisa ser batizado no Espírito. E per parlare in lingua non c'è nemmeno bisogno del Basta battesimo. crer. Basta credere. É o que a Bíblia diz. È quello che la Bibbia dice. Tomarão veneno Prenderanno veleno e não fará mal. e non gli farà male. Por isso que eu tomo Coca-Cola. È per questo che bevo Coca-Cola. Porque não me faz mal. Perché non mi fa male. Quarto, E il quarto, pisarão em cobras e calpesteranno serpenti e scorpioni e nenhum mal e non gli acontecerá. farà male. E por último, E per ultimo, imporão as mãos imporranno le mani sobre os enfermos sugli infermi e eles serão e curados. saranno guariti. Amém? Amen. Agora vou fazer o teste final E adesso faccio l'esame para finale. você saber se você é salvo. Se vuoi sapere se sei stato salvato Do dia 1º de janeiro dal 1 di gennaio até hoje, fino ad oggi, quantos demônios você expulsou? quanti demoni hai cacciato? Quanti E demoni hai aqui na cacciato? Itália tem muitos. E quindi in Italia ce ne stanno tanti. Quantos enfermos Quanti malati foram curados por você? sono stati guariti da te? Nós temos que parar de brincar. Dobbiamo smetterla di scherzare. A Bíblia é clara. La Bibbia è chiara. Aquele que crê Colui che crede terão esses sinais. avrà questi segni. Eu estou falando com os Io romanos sto parlando ai romani que há 2000 anos che atrás 2000 anni fa era conhecido pela fé. erano conosciuti dalla fede. Amém. Esta é a prova de salvação. Questa è la prova di salvezza. Não adianta andar por aí dizendo que é crente. Non serve a niente andare in giro a dire che si è credenti. Os crentes não serão salvos. I credenti non saranno salvati. Sabe quem vai ser salvo? Sai chi è che sarà salvato? Os salvos. I salvati. Em todo lugar que eu vou, Da tutte le parti dove do vado, Brasil do norte a sul, nel Brasile, dal nord al sud del Brasile em outros continentes, e anche in altri em continenti, outras nações, in altre nazioni, eu faço a mesma io pergunta. faccio la stessa domanda. As igrejas estão lotadas, Le chiese sono piene di gente, mas os sinais da salvação ma i segni della salvezza não se vê. non si vedono. Era diferente da igreja Era romana, diverso dalla chiesa que romana, Paulo dizia: della quale Paolo a diceva: fé de vocês é conhecida la no mundo vostra inteiro. fede è conosciuta in tutto il mondo. Eu desejo ir para Roma. Io voglio andare a Eu Roma. quero estar com vocês. Io voglio stare lì con voi a Porque a Roma. fé que vocês Perché la têm, fede che voi avete, no mundo inteiro conhece. tutto il mondo la conoscono. É muito bom È molto buono vir no domingo de manhã para o culto. venire la domenica mattina al culto, Cantamos esses hinos. cantiamo questi inni Depois a gente vem e entrega algumas e poi dopo diamo un ofertas. po' di offerta, Dízimo. la decima, Somos crentes. siamo credenti, Somos contra o dízimo. siamo contro la decima. Sabia? Lo sai? Tem muita gente na igreja C'è tanta gente que nella não concorda chiesa com o dízimo. che non è
d'accordo con la decima. Esse cara nem é salvo. E questo qui neanche è salvato. Porque um crente que é contra o dízimo, Perché un credente che è contro la decima, ele está contra o imposto do reino. lui è contro la tassa del regno. Porque o dízimo é o imposto do reino de Deus. Perché la decima è l'imposta del regno di Dio. Aqui tem alguns brasileiros. Qui ci sono alcuni brasiliani. Vocês podem morar na Itália sem pagar o imposto da Itália? Potete vivere in Italia senza pagare le tasse in Italia? No Brasil também não. Anche in Brasile non potete E vivere como senza você pagare quer le fazer tasse. parte do reino e não pagar o imposto do E reino? come potete far parte del regno e non pagare la tassa del regno? Mas alguns são mais crentes do que os Ma outros. alcuni sono più credenti degli altri Dici assim. e dicono così. O dízimo é para o Velho Ah, Testamento. è il decimo dell'Antico Testamento. Então vamos nos adaptar ao novo. E allora adattiamoci al Nuovo Testamento. O novo não diz que nós temos que dar 10%. Il Nuovo Testamento non dice che dobbiamo dare il O 10%. novo diz que temos que dar tudo. Il Nuovo Testamento dice che dobbiamo dare tutto. Então você escolhe Allora scegliete se você quer dar o dízimo do velho se potete dare la decima dell'Antico ou Testamento você quer pagar o imposto do novo. o se vuoi pagare la tassa del Nuovo. Simples assim. È così semplice, È è molto facile, semplice. molto facile. Agora uma coisa é certa: Allora una cosa può essere sicura, sem pagar imposto, senza pagare le você tasse não faz parte do reino. non fai parte del regno. Você não nasceu de novo. Tu non sei nato di nuovo, Porque um dos sinais de quem nasce de novo perché uno dei segni di chi nasce di nuovo é dar. è dare, Amen. Alleluia. É dar. è dare. Se você ainda não aprendeu a dar, Se ancora non hai imparato a dare, você nem nasceu de novo. tu nemmeno sei nato di nuovo. Não expulsou, não expulsou Non hai demônio. cacciato demoni, Não falou novas non línguas. hai parlato nuove lingue, Não orou pelos non enfermos. hai pregato per i malati, Não pisou em cobras e non hai escorpiões. calpestato serpente e scorpione, Não tomou veneno. non hai preso veleno E nem dizima. e neanche decimi. Faça um apelo para aceitar Jesus agora. No Brasil, In Brasile eu falo o seguinte io dico questo para os pastores: ai pastori: levarei 3 minutos ci metto 3 minuti para provar a provare que a tua che igreja la tua chiesa não tem 10 salvos. non ci sono 10 salvati nella tua chiesa. E no Brasil, quando falamos, E in Brasile quando lo diciamo estamos falando para igrejas de 200, 300, stiamo parlando di 1000 chiese come pessoas. minimo 200, 300, 1000 persone Ter 10 pessoas, e 10 persone. já imaginamos. Già hai pensato che Mas é o que percentuale? nós temos vivido do Evangelho hoje. Ma è quello che stiamo vedendo del Vangelo É um oggi. Evangelho raso, È un Vangelo superficiale, cultural, culturale, sem princípio. senza principi. Nos acostumamos Ci siamo abituati a dizer que a adoração a dire che l'adorazione é cantar 3, 4 è hinos. cantare 3-4 canzoni. Dizemos que somos crentes Diciamo di essere credenti e não conhecemos a e palavra. non conosciamo la Bibbia. Isso não é o Evangelho. Questo non è il Vangelo. Eu vou fazer uma última pergunta, E io faccio un'ultima domanda, porque senão nunca mais poderei voltar aqui. perché sennò non torno più qui. Quanto tempo Quanto tempo por dia al giorno você dedica tu dedichi para papai? a papà? Io mattina e sera tardi. È una domanda retorica. Quello può. Ela falou de manhã e à tarde. Sì. Viu como o meu italiano já está bom? Sì. È riuscita a capire, quindi il suo italiano è buono. Capite? Capisci? Meus amados, Amati, sabe quando eu fui mais impactado por Deus? sai quando sono stato maggiormente impattato da Dio? Quando um dia Quando un giorno Ele falou: lui mi disse: eu não quero só o dízimo do teu dinheiro. io non voglio solo la decima dei tuoi soldi. Eu era advogado, Io ero avvocato, trabalhava muito, lavoravo molto. e ele disse: eu não quero só o dinheiro do teu Non tempo. voglio soltanto i soldi della tua decima.
quero o dízimo do teu tempo. voglio la decima del tuo tempo. Amen. E eu comecei a dedicar 3 dias de um mês, E ho cominciato a dedicare 3 giorni di un mese, todos os meses, tutti i mesi, para ficar em cima do monte per stare su un monte e oração, a pregare, oração, gloria a Dio, oração preghiera e jejum. e digiuno. Alleluia. Aí eu comecei a conhecer a Deus. Lì ho cominciato a conoscere Dio. Se você me perguntar, Se tu mi chiedi, eu já fiz vários tipos de milagres. già sono successi vari tipi di miracoli nel mio ministero. Poucos que constam na Bíblia, eu ainda não fiz, mas ainda vou fazer. Alcuni che sono nella Bibbia ancora non sono successi, ma Porque se na li Bíblia farò. diz que pode fazer, eu faço. E se la Bibbia dice che li posso fare, li farò, Porque eu creio. perché ci credo. Mas sabe quando tudo começou? Ma sai quando è cominciato tutto? Quando eu não conhecia Deus de falar de conta. Quando non ho conosciuto Deus literal. un Dio soltanto di bocca di favole, sì. Mas quando eu comecei a conhecer Ele cara a O cara, quando ho cominciato a conoscerlo faccia a faccia, non per sentito o dire, Deus da ma faccia a intimidade, faccia. Un Dio di intimità, Deus de estar ali presente, un Dio che era lì presente, reale. aí as coisas começaram a mudar. E lì le cose cominciarono a cambiare. Porque você com Deus Perché tu con Dio vai começar a acontecer Romanos 12, 2. comincerà ad accadere Romani 12, versetto 2. A tua mente La tua mente vai começar a ser renovada, comincerà ad essere rinnovata, restaurada. restaurata. Aqui diz Qui dice que eu vou conhecer a boa, che conosceremo la buona, agradável la gradita e perfeita e vontade la de Deus. perfetta volontà di Dio. Então, qual é a vontade de Deus na tua vida? Qual è la volontà di Dio nella tua vita? Dani, fala para mim. Perfetto. Não, não. Qual é a vontade de Deus na tua vida? O que Ele quer de você? Cosa vuole da te il Signore? Presença dele. Buscar a presença dele. Tudo. A presença Buscar a dele. presença dele. Ah, che io cerchi la sua presenza, che io buschi la presenza di che io cerchi la presenza di Dio, vuole tutto di Eu me. entendi tudo. Ah, ok. Não vai lá para levar do português. È vero. Anche lui sta parlando in A portoghese. próxima vez que voltar para a Itália, La prossima volta che tornerai in estarei Italia, pregando em italiano. predicherai in italiano. Amen. Porque eu estou quase pegando. Perché sto quasi per ottenere. Como é seu nome? Qual è il tuo nome? Stefânia. Qual é a vontade de Deus em sua vida? Qual è la volontà di Dio nella tua vita? Cammina nella mia presenza e si integra. Anda nella mia presenza e sia già integro. Samuele. Samuel, ragazzo. Ragazzo. Qual é a vontade de Deus na tua vida? Qual è la volontà di Dio nella tua vita? Onorarlo, lodarlo. Onorare e adorare. Sì. Ecco, Isto tudo são temas. Tutti questi sono dei temi. O que Deus mais quer de você? Che cos'è che Dio più vuole di te? essere un po' discepolo, obbedienza, fare discepoli. Fazer Essere un po' discípulos. discepolo, obbedienza. Temas. Sono tutti temi, Si relazionare. di una relazione, un relazionamento. Comunione. Tema. È nella chiamata. Entende o que é um tema? Sì, è un aspetto, diciamo, Não é o centro. non è il nucleo della cosa. Vamos perguntar para uma adoradora. Chiediamo ad un'adoratrice, O que mais Deus quer de você? cos'è che Dio più vuole da te? Il mio amore, l'amore. Il tuo cuore, il cuore. Mi avete fatto una foto, per favore? José, Io lo serva, è nella chiamata. note o seguinte: Nota una cosa, nós seres humanos, noi esseri umani, nós sempre ligamos a vontade de Deus noi sempre colleghiamo la volontà di Dio a um tipo de serviço. a un tipo di servizio.
Porque nos enganamos, Perché ci inganniamo, trabalhando, lavorando pensando que agradamos a e Deus. pensando che quello sia gradito a Dio. Mas Deus quer uma coisa Ma Dio vuole una cosa de você da te, que não é trabalho. che non è lavoro, É para você è affinché tu consiga riesca extirpar de você a sradicare da te o Deus falso questo Dio falso que está no lugar de Deus na tua che vida. sta occupando il posto di Dio nella tua vita. E você pode estar perguntando: E tu puoi ti stare chiedendo: mas eu sou crente, ma io sono credente, eu não tenho um Deus falso. io non ho un dentro de Dio mim." falso dentro di me. Te provarei E te lo provo, que tem um Deus falso aí. che c'è un Dio falso. Qual é o centro da vontade de Qual Deus? è il centro della volontà di Dio? Não pode estar em outro lugar a não ser na Bíblia. Non può essere in un altro posto se non nella Bibbia. Deus escreveu tudo, Dio ha scritto tutto, porque isso é um manual perché questo è un manuale de Deus para a nossa vida. di Dio per la nostra vita. Então, José, Giuseppe, te pergunto, ti chiedo, onde está na Bíblia a vontade de Deus? dove c'è nella Bibbia la volontà di Dio? Giovanni 3,16. Giovanni 6. Sì. Questa è la volontà di Dio che Crediate in colui che vi ha mandato. Questa è la volontà di Dio. Gente, se é o centro da vontade de Deus, se é o centro Se da è il vontade de centro della Deus, volontà di Dio, aonde está na Bíblia? dov'è nella Bibbia? Em toda a Bíblia? Não. Non in tutta la Está Bibbia, no centro da è Bíblia. al centro della Salmo Bibbia. 118. Salmo, 118. verso. Oh, gloria. Salmo 118. No, è No. troppo lungo, il Salmo 118 è più corto. Cioè, lo so che Salmo sono- 118, 8. 8, verso 8. Sapevo che c'era un 8 in Salmo mezzo. 118. Oh. Esse é o centro da vontade de Deus. È il centro della volontà di Dio. Salmo Olha como é 118. simples. O que Guarda- Deus quer? Cosa che vuole Dio? Melhor é confiar no È Senhor meglio confidare nel Signore do que che no homem. confidare nell'uomo. Amen. 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 Quem é o Deus falso que existe dentro de você? Chi è il falso Dio che esiste dentro di te? Eu. Io stesso. Por isso que ele está dizendo, È per questo che sta dicendo: é melhor confiar no Senhor è meglio confidare nel do que Signore confiar em você. che confidare in te. O que disputa o lugar de Deus Ciò dentro che- de você? Cos'è che disputa il luogo di Dio dentro di te? Você. Sei tu. Nós gostamos de culpar o diabo. A noi piace dare la colpa al diavolo. Só que pior do que o diabo Solo che peggio del diavolo sou eu. sono io. Sabe por quê? Sai perché? Porque eu confio mais no meu trabalho. Perché io confido di più nel mio lavoro, Eu confio mais na minha inteligência. confido di più nella mia intelligenza, Eu confio mais nos diplomas que eu obtive. mi fido di più dei diplomi che ho ottenuto, Eu confio mais na poupança que eu tenho no banco. confido di più nel libretto di risparmio che ho in banca, Eu confio mais nos bens que eu tenho io confido di più nei beni che possiedo do que confiar em Deus. che in Dio. Então, o que é uma conversão? Perciò cos'è una conversione? O que é verdadeiramente se entregar para Jesus? Cosa vuol dire veramente darsi a Gesù? É o dia È il giorno que você deixou de confiar em você in cui tu hai smesso di avere fiducia in te stesso e começou a confiar nele. e hai iniziato a fidarti di Lui. Amen. Então aí começa a trajetória. E lì comincia la traiettoria. Até agora eu fiz o enunciado da pregação. Questo era l'incipit. Agora vamos fazer a pregação. Adesso predichiamo. Então, como obtemos a boa vontade de Deus? Come otteniamo la buona volontà di Dio? Quando eu confio em Deus, Quando mi fido di Dio até que os sinais affinché i segnali, i segni, me acompanham. mi accompagnino.
Então aquilo que está lá em Marcos 16:15 a E allora 18, quello che c'è in Marco 16 da 15 a 18, expulsar demônios, cacciare demoni, tomar veneno, se anche prendessi qualcosa di velenoso, falar novas línguas, parlare in nuove lingue, impor as mãos nos imporre le mani enfermos sui malati, e pisar em cobras e escorpiões. calpestare serpenti e scorpioni. Isto só começa a acontecer Questo comincia a succedere soltanto quando a minha mente quando la mia mente atinge raggiunge a boa vontade. la buona volontà di Dio. Eu cheguei em uma confiança em Deus Io sono arrivato ad una fiducia in Dio que há uma ressonância, dove c'è una risonanza, sinais. i segni. Sabe por que você não expulsa demônios? Sai perché non cacci demoni? Porque você não confia em Deus. Perché non hai fiducia di Dio. Sabe por que você não impõe as mãos sobre os Sai enfermos? perché non imponi le mani sui Perché malati? se non confidi in Perché Dio. non ti fidi di Dio. Sabe por que você não fala novas línguas? Sai perché non parli in altre lingue? Porque você não confia em Deus. Perché non ti fidi di Dio. Quando você tem vontade de falar, E quando hai voglia di parlare, você diz assim: tu dici così. isso é da minha cabeça. Ah, questa è una cosa della mia testa. Certo ou errado? È giusto o sbagliato? Responda. Dimmelo. Eu sinto que eles estão meio impactados. Mi sembra che abbiano ricevuto un impatto. Então, a boa vontade de Deus, La buona volontà di Dio você só alcança la raggiungi soltanto quando os sinais começam a se manifestar. quando i segni cominciano a manifestarsi. Então, pergunta para o teu irmão: E quindi chiedi ai tuoi fratelli, se os sinais se i segni não estão se manifestando na non minha si stanno vida, manifestando nella mia vita, quer dizer que eu nem atingi vuol dire che neanche ho raggiunto a renovação da minha mente. il rinnovamento della mia mente. O primeiro passo Il primo passo da renovação da mente del rinnovamento della mente são os 5 sinais. sono i 5 segni. O segundo passo, Il secondo passo, quando eu atingo quando io a raggiungo agradável vontade de la Deus, volontà di Dio gradita, eu passo de sinais passo dai segni para milagres. ai miracoli. Amen. Amen. E quando que eu atingo a perfeita vontade de E Deus? quando è che raggiungo la volontà perfetta di Dio? Eu confio tanto em Deus. Io ho così tanta fiducia in Dio Eu já vivo os sinais, che vivo già i eu segni, já vivo milagres. vivo i miracoli E agora eu começo a viver maravilhas. e adesso comincio a vivere delle meraviglie, Amen. i prodigi. Gente, não existe Non c'è, non esiste fé sem obras. fede senza opere. Se Roma Se Roma era conhecido pela fé, era conosciuta dalla é fede, porque aqui se è manifestava perché qui si manifestavano i sinais, segni, i milagres, miracoli e i maravilhas. prodigi. Então eu pergunto para a igreja de Roma E hoje, io chiedo alla Chiesa di Roma oggi, onde estão os sinais, dove sono i segnali, i segni, aonde estão dove milagres sono i miracoli e aonde estão as e maravilhas. dove sono le meraviglie. Se isto não está em você, Se non è dentro di te, é porque outro Deus está aí. è perché c'è un altro Dio lì. Eu acho gozado, crente. Mi fanno divertire i credenti. Todos estão esperando Jesus voltar. Tutti aspettano che Gesù ritorni. E se ele voltar agora, E se tornasse adesso, a grande maioria vai para o inferno. tanta gente va all'inferno. Ainda bem que os céus retardam a vinda dele. Meno male che i cieli ancora trattengono il suo Em Atos dos ritorno. Apóstolos diz In Atti degli Apostoli que ele dice está retido che lui è trattenuto, è stato accolto in até que cielo, tudo seja affinché restaurado. tutto sarà restaurato. E
estava num seminário Io stavo partecipando a un seminario em Londrina, a Londrina, in Brasile, no sul do Brasil. nel sud del Brasile. E tinha umas 300 pessoas. C'erano circa 300 persone. E quando eu olhei assim o povo, E quando ho guardato le persone, la platea, olhei para uma pessoa ho guardato una persona e Deus me falou: e Dio mi ha detto, este homem vai morrer em 3 anos. dice, quest'uomo morirà tra 3 anni. Agora vem uma dúvida: E mi è venuto il dubbio. falo ou não falo? Glielo dico o non glielo dico? Confio em Deus ou não confio? Confido in Dio o non confido in Dio? Porque na renovação da mente, Perché nel rinnovamento della mente você tem 2 segundos para agir. tu hai 2 secondi per agire. Ou você crê O credi ou raciocina. o cominci a Se ragionare. você raciocinar, Se cominci a ragionare é porque você não creu. è perché non hai creduto. Quem crê, age. Chi crede agisce. È vero, è vero. Então, entendendo? State capendo? Em 2 segundos, E in 2 secondi você decide tu decidi se anda no reino se cammini nel regno di Dio ou se anda no mundo. o se cammini nel mondo. 2 segundos. 2 secondi. Todas as decisões Tutte le que decisioni você toma che tu prendi estão baseadas sono basate em 2 in segundos. 2 secondi. Eu preferi Io ho preferito confiar em Deus. fidarmi di Dio. Olhei para o rapaz Ho guardato il e ragazzo disse para e ele: gli ho detto, você sabe que você vai morrer daqui 3 anos? tu sai che morirai tra 3 anni? Não é uma loucura? Non è una follia fare una cosa così. Mas a palavra de Deus diz: o que é loucura para o homem é sabedoria Ma para la Deus. Bibbia dice che quello che è follia per gli uomini è saggezza davanti a E Dio. o que é sabedoria para o homem é E loucura quello che para è Deus. saggio agli uomini è folle per Dio. Todo mundo ficou espantado. E tutti si sono spaventati. Porque nós queremos saber de vida. Perché vogliamo sentire parlare di vita. Mas quando fala da Ma morte, quando parla di morte, a gente fica desesperado. invece disperiamo. Eu disse: mas você tem uma vantagem. Dice, ma tu hai un vantaggio. Se Deus me mostrou que você vai morrer daqui 3 Se anos, Dio mi ha mostrato che tu morirai tra 3 anni, é porque Ele quer te curar agora, è perché vuole guarirti ora, para você não morrer daqui 3 anos. affinché tu non muoia tra 3 anni. Deus não mostra algo Dio non fa vedere para a qualcosa gente manter como está. per farci rimanere come siamo. Se Deus trouxe a eternidade para você, Se Dio ti ha mostrato l'eternità, se Ele traz um futuro para se ti você, fa vedere quello che c'è nel futuro, é porque Ele está esperando è perché Lui sta aspettando uma ação tua un'azione no tua presente. nel presente. Eu digo: pega a tua cadeira, E io ho detto, prendi la tua sedia, vem aqui para frente. vieni qui davanti. E ele veio, sentou aqui. E lui venne, si mise seduto in mezzo. Você sabe que no Brasil também tem incrédulos Sai che in Brasile anche ci sono gli increduli e dentro da igreja. dentro la chiesa. A grande maioria dos crentes são incrédulos. La gran parte dei credenti sono increduli. Eu digo: vocês creem E ho detto, voi credete que tudo que iria acontecer com ele daqui 3 anos che tutto quello che dovrebbe succedere a lui tra 3 anni pode acontecer agora? può succedere adesso? O crente imediatamente diz amém, Il credente subito dice amen, porque o amém já está automático. perché l'amen già è scatta automatico. Eu digo: pois então, E allora ho detto, ele vai morrer agora, a lui muore adesso, na frente de vocês. davanti a voi. E quando ele ressuscitar, E quando risusciterà, vai ressuscitar curado. risusciterà guarito. Você acha que muita gente acreditou nisso? Tu pensi che qualcuno ci abbia creduto a questa cosa? Não, porque nós acreditamos em um Deus faz de conta. Perché noi accreditiamo in un Dio tanto per dire. Quando parte para a prática, Quando com vai Deus, alla pratica della cosa, nós não acreditamos. non ci crediamo. Eu olhei para o rapaz: Ho guardato il ragazzo E e disse, gli ho detto, espírito de morte, spirito di se morte, manifesta agora, manifestati adesso, em nome de nel Jesus. nome di Gesù. E ele começou a ter um ataque. E ha
cominciato ad avere delle E convulsioni, começou a se repuxar. e ha cominciato a E começou a contorcersi, gritar de dor. e ha cominciato a gridare di E o dolore, povo ficou apavorado. e le persone si sono Sabe spaventate. por quê? Sai perché? Porque sinais, Perché i segni, milagres miracoli, e maravilhas prodigi são a prova sono la da prova existência dell'esistenza de Deus di Dio na nossa vida. nella nostra vita. Não adianta sair nas ruas de Roma Non vale a niente andare per le strade di dizendo Roma que somos e evangélicos. dire che siamo evangelici. O povo de Il Roma, popolo di Roma, até o Vaticano, anche il Vaticano, quer ver vuole o vedere Deus vivo que il está Dio dentro de vivente você. che c'è dentro di E se noi. não tem E sinais, se non ci sono i se não tem segni, milagres, se non ci sono e miracoli, se não tem e se non maravilha, ci sono o prodigi, Deus que está em mim il Dio che è in me é tão morto è tanto morto como essas estátuas que come estão em tutte le Roma. statue che ci stanno a Roma. Ai, misericórdia, Senhor. E o homem morreu. E l'uomo è morto, Morreu. è morto. Todo mundo ficou apavorado. Dice, vi invito al culto, oggi morirà qualcuno al culto. È morto durante il culto. Sì. Claro. Porque você tem que saber, Perché devi sapere, se você verdadeiramente crê, se veramente credi na tua boca con la tua bocca tem vida c'è vita e morte. e morte. Morreu. È morto. O líder do seminário Il leader del seminario veio correndo lá para è frente, venuto di corsa lì davanti, pôs a mão aqui ha nele, messo le mani qui, olhou para mim e mi disse: ha guardato e mi ha detto, Coraiola, Coraiola, ele está morto. è morto. Eu digo, mas ele não disse que ele ia morrer? Ma io non ho detto che sarebbe morto. Sabe aonde que eu aprendi isso? Sapi dove ho imparato questo? Em cima do monte, Sul monte, sozinho com da Deus. solo con Dio. Os sinais, I segni, os i milagres miracoli e as e le maravilhas meraviglie, i prodigi começaram a fazer parte hanno cominciato a fare parte da minha vida. della mia vita. Você gostaria de viver isto? Ti piacerebbe vivere una cosa così? Amém. É só você andar com Deus. Devi camminare con Dio. Quanto mais você caminhar com Deus, Più cammini con Dio, mais autoridade, più autorità, mais ousadia, più audacia, mais sinais, più segni, mais più milagres, miracoli, mais più maravilhas prodigi vão aparecer na tua vida. compariranno nella tua vita. O problema Il problema é que estas coisas è che queste cose não se aprende na frente da televisão. non si imparano davanti alla televisione, Se aprende com Deus, si imparano con na Dio, presença dele, nella presenza di Dio, em intimidade in intimità e jejum. e digiuno. Italiano não gosta de fazer Agli jejum, italiani non piace digiunare, porque jejum, por que jejum? ma perché digiunare? Sabe por que jejum? Sai perché digiuno? Porque em Mateus 6,18 Perché in Matteo 6,18 diz assim: dice così: quando fizerem jejum, quando digiunate, faz em secreto, fatelo in segreto, porque tudo que fizeres em perché tutto secreto, quello che farete in teu segreto, Pai vostro que te vê Padre em che secreto vivete nel segreto te recompensará ti ricompenserà publicamente. in pubblico. Quanto mais você mata a carne, Più uccidi la carne, maior manifestação de espírito più la manifestazione dello Spirito ci sarà nella tua vita. E eu, com o rapaz morto, E io con quello lì morto continuei pregando. ho continuato a predicare Ninguém mais prestava atenção e em mim. nessuno mi stava più dando retta. Todo mundo olhava para o morto, Tutti guardavano il morto, porque a incredulidade é tão grande perché l'incredulità è così grande que todo mundo torcia para ele se mexer, che tutti quanti facevano il tifo che si muovesse para derrubar o profeta. per andare contro di me, per buttare giù il profeta. Dizer assim, ele não morreu. Dice no, non è morto. E o cara não mexia. E lui non si muoveva. E eu fui uns 10 minutos, Io sono andato avanti 10 minuti, 15 così, minutos, 15 minuti, até que eu virei para todos e disse, finché mi sono girato verso tutti e ho detto, para vocês verem o poder de Deus, affinché voi vediate la potenza se di não é o Dio, Deus que vocês creem, che non è il Dio in cui voi Ele vai credete, ressuscitar lui agora, risusciterà, curado,
guarito. Espírito de vida, Ho detto spirito di vita, vem agora, vieni em nome de nel Jesus. nome di Gesù. E o cara E lui è tornato in vita. Amen. ressuscitou. Alleluia. O ano passado, L'anno scorso estava em São Paulo, ero a San Paolo ministrando um seminário de cura Stavo divina. ministrando un seminario di guarigione divina. E eu estava dando esse testemunho. Io stavo dando questa E testimonianza. quando parei de falar, E quando ho smesso di parlare, um homem que estava atrás da igreja un uomo che era in fondo alla chiesa levantou a mão. ha alzato la mano. Apóstolo, eu posso falar? Ho detto, Apostolo, posso fare una domanda? Eu digo, pode, vem aqui à Ho detto, frente. sì, vieni qui. Ele disse, eu estava neste local Dice, io mi trovavo qui quando aconteceu tudo isto quando è successo tutto questo que o apóstolo está falando. che tu stai raccontando. E o homem que morreu E l'uomo che era morto e ressuscitou ed è suscitato é o meu genro. è il mio genero. E depois daquele dia, E da quel giorno in poi nunca mais ele sentiu mais nada. non ha più sentito Ele niente. voltou totalmente È curado. tornato a casa completamente guarito. Sabe por que eu te contei isso? Sai perché ti ho raccontato questo? Porque eu quero te ativar Perché io voglio attivarti em sinais, coi segni, em coi milagres, em miracoli, maravilhas. coi prodigi. Eu quero que você saia da religiosidade. Io voglio che tu esca dalla religiosità, Renove a tua mente. rinnova la tua mente, Confie em Deus. confida in E Dio comece a ser usado e nesta comincia ad terra. essere usato in questa Para que terra você, affinché que tu, foi escolhido nesta che geração, sei stato scelto in questa generazione, traga um avivamento para possa Roma. portare un risveglio a Roma. Só os que quiserem, Solo quelli che lo desiderano saia do teu lugar e venha aqui. escono dal loro posto e vengono qui.